bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo bom, André? Pedrão, chegamos a 500K, 500 mil seguidores. Nossa, é muita gente, né? Muita gente. 17 milhões de page views em maio. 17 milhões de pessoas nos assistiram em maio. Só em maio. Estamos ficando grande. Tem até um videozinho, vou passar para você aqui, e a gente já entra no papo. Passa aí o videozinho dos 500K para o Pedro ver. Queridas, queridos e querides, estamos aqui para celebrar uma marca incrível. A TV Fórum chegou a 500 mil inscritos. É isso aí, 500 mil aqui no canal. E essa conquista é resultado do trabalho de gente, muita gente linda e maravilhosa. Mas é também do engajamento da nossa querida comunidade. Nossos conteúdos já alcançam mais de 165 milhões de visualizações. Estamos impactando cada vez mais pessoas. E tudo isso graças ao apoio de cada um e cada uma de vocês. De coração, agradecemos a todos vocês por fazerem parte da família Fórum. Juntas, juntos, juntos, estamos construindo um espaço ativo de debate com informação de qualidade. Então continuem assistindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. O debate, a polêmica, a diversão, é claro, são garantidos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. E convide mais pessoas para fazer parte dessa comunidade tão engajada também. Nossa, obrigado. E se você puder, vem ser membro aqui, vem fazer parte dessa comunidade e apoie o jornalismo independente da TV Fórum, financiado pela comunidade aqui. Beijos e beijos a todas, todos e todes. Pedro, eu fiz questão de passar para você, porque você foi uma das pessoas importantes para a gente chegar nesse ponto, viu? Imagina. Você sempre aqui ajudando, contribuindo, comentando, sempre disposto. Então, sinta-se parte dessa conquista. Pedro... Obrigado, mas é óbvio que é um exagero. 500 mil. Não é. Você são sabe 10 do Maracanã, hein? Vamos falar sobre essa coisa do golpe, né? Isso que você está pensando? Isso, então? Depois... Não, pode falar. Não, ia falar sobre um escândalo aí, revelado ontem pela Veja, né? Com o mapa do golpe, com todas as orientações do golpe. Você chegou a dar uma olhada nisso? E dei por alto. Isto eu queria te ouvir, do ponto de vista jurídico, o que dá para fazer com esses golpistas que ainda estão, no caso do coronel, está trabalhando em Washington. Eu acho que teria que ter medidas duras em relação a... Mas, assim, medidas eu falo sem deixar de preservar o devido processo legal, direito de defesa, mas isso é uma prova importante, porque você começa, vamos dizer, para mostrar, inclusive, o dolo específico, que eu acho que... Porque teve juristas, por exemplo, de ultradireita, o Ives Gander, por exemplo, defendeu que não havia crime de golpe de Estado, nem de ataque aos poderes, porque era mera depredação de patrimônio público. Né? Isso aí é uma das diversas provas que mostra a intenção de golpear mesmo. Né? Mas é uma das. Eu vi também manifestações dos próprios caras que estão sendo processados na internet, convocando as pessoas a um golpe de Estado. Né? Isso não dá para brincar com isso. Né? Agora as pessoas falam, não, mas não era bem assim. Como não é bem assim? Você foi lá, convocou um golpe de Estado, articulou, pagaram o ônibus, etc. Foi até Brasília, quebrou tudo, com a óbvia função de estimular os militares, né? E a intervirem. Né? E esse tipo de prova vai mostrando o vínculo do antigo governo com esse tipo de prática, com essa intenção golpista. Né? Isso é crime, um crime grave contra a democracia. Né? Não dá para confundir essas coisas com liberdade de expressão, como às vezes fazem. Isso é uma imensa besteira. Não há país nenhum do mundo que permita esse tipo de conduta sem sanção. Quer dizer, ou seja, isso aí não... Golpe de Estado, ameaça aos poderes,
são, vamos dizer, condutas que são reprimidos no mundo inteiro. Cada um vai ter. A tradição anglo-saxã caracteriza como crimes de revolta, etc. e tal. O mundo europeu é mais que nem o nosso. Nós, aqui na América Latina, usamos a expressão golpe de Estado, que eu estou meio habituado com isso na nossa história, né? Mas a realidade é que tudo tem o mesmo sentido, né? Agressões ao regime político, à segurança do Estado, da sociedade, são esses elementos. Se você transformar a ação política e a liberdade de expressão em forma de convocação à violência, é crime em qualquer lugar do mundo. Aliás, está me irritando um pouco, Renato, isso assim como constitucionalista, me irritando mesmo. Um pessoal de direita aí que vive falando, não, mas nos Estados Unidos tem liberdade de expressão, aqui não tem. Conversa para boi dormir. Os Estados Unidos tem lá um pouco mais de flexibilidade quando você faz a crítica a minorias. Mas nesse campo da política, eles são muito mais estritos do que nós. Veja o que aconteceu com o Julian Assange. Né, que é um jornalista que nada mais fez do que publicar informações que ele recebeu. Mas tinha que se guardar sigilo. Quem tem que guardar sigilo não é o jornalista, é o agente do Estado. Pode-se até querer punir o agente do Estado que veiculou uma informação sigilosa. Mas nos Estados Unidos, você mexeu com o assunto segurança de Estado ou segurança nacional, não tem direito, não tem nada, é medida de exceção mesmo. Nós temos apontado nos nossos estudos isso faz tempo. Então, essa história de que lá tem liberdade de expressão total, isso é bobagem de brasileiro que não conhece nada do que é de brasileiro de ultradireita, que não conhece nada do que é o regime jurídico norte-americano, do que são as normas deles. O pessoal que atacou aí, que estava envolvido no caso do ataque do Capitol, lá do Capitólio, né? Capitólio, foram presos, estão aí condenados a 20 anos de cadeia. E o caso do Capitólio foi muito menor do que houve em 8 de janeiro no Brasil. Então, não tem a menor dúvida que essa turma tem que ser punida. Agora, com o devido processo legal, com direito de defesa, de uma forma civilizada. Mas as sanções têm que ser duras aí. Porque a nossa lei, eu conheço, eu fui um dos que ajudou a debater o projeto, né? Inclusive redigiam, junto com colegas, o projeto apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, de defesa da democracia. Então, participei ativamente desse debate. Você tem ali condições, junto com as demais normas penais aplicáveis, de aplicar penas graves para essa turma, e é o que tem que fazer. Né? Mas, óbvio, com o respeito à defesa, ao processo legal, etc. E assim, o que essa matéria, esse relatório mostra que eles esperavam, só não se concretizou porque o Bolsonaro não deu a ordem, né? Não deu a ele, não. E por que você acha que isso não aconteceu, Pedro? O que faltou para o plano deles que eles queriam executar? Eu acho, é intuição minha, não tenho certeza, acho que ninguém tem, né? Tem uma intuição minha de que eles não conseguiram apoio no meio militar, integralmente, sentiram que na sociedade civil não teriam muito apoio, né? E não tiveram, né? É gozado. Se você pegar uma boa parte de quem votou em Bolsonaro, apoia a democracia. Quer dizer, a sociedade brasileira, nesse ponto, é muito interessante. Ela tem aí uma postura muito clara de defesa da democracia. Isso é um ganho, né, da gente. Né? Sim. Hoje sumiu uma imagem aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas a gente está te vendo. Eu vou ter que desligar aqui. Fica à vontade, Pedro. Pode desligar e entra de novo. E entra de novo. A gente já... Mas... Travou ali. Já volta, mas é estarrecedor, né, Rovai? Essa questão revelada aí, essa estratégia que eles estavam nesse plano golpista. Então, eu queria até ouvir mais o Pedro sobre isso, Dri, assim, tipo, são penas duras. Cara, não é chamar o cara de Washington e mandar ele para Carapicuíba. Isso não é pena dura, né? Carapicuíba é bem legal, inclusive, não tem nada contra Carapicuíba. Mas, ou para Praia Grande, para falar aqui de onde eu tenho lugar de fala, ou aqui em Santos. Não. É pegar o sujeito e instaurar o processo, devido processo legal, como diz o Pedro, e para
a levá-lo a consequências que eu imagino que serão... O cara, ele não é um zelador, ele não é um motorista de Uber, ele não é um jornalista que está falando em golpe, Dri. É diferente. Ele é um coronel. Cara com poder, com armas e com tropas. Tropas! Para dar o golpe. Numa hierarquia militar. Onde ele deveria respeitar as regras do jogo. E eles estão fazendo... Peraí. Esse tipo de conversa nem brincando o militar pode fazer, Dri. Se chegar alguém e brincar com ele, aí vamos dar um golpe, ele tem que mandar prender. Falar, aqui não, só me respeite, sou militar. Não pode falar isso na minha frente. Entendeu? Não é assim. Imagina ficar tramando. Que loucura, Dri. Não, uma loucura, né, Rovai? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer com esse coronel. O Pedro tá voltando, gente. Não se vão. Jean Lawande Júnior, né? Que se dão, pelo amor de Deus, o homem tem que dar ordem. É o que ele pedia para o Mauro Cid. Agora tá lá em Washington, né? Vamos... Olha aqui, entrou aqui uma matéria, acho que não sei se foi a de agora, eu não tinha visto. O Pedro voltou, entra com o Pedro, mas depois a gente troca essa matéria. Pedro, você está falando de que teria que ter punições, ter penas duras para isso, na tua opinião, né? Sim. Demora um tempo até o devido processo legal rolar. Óbvio que para punir cada um tem que provar a autoria e materialidade do delito no processo, com direito de defesa. Mas ali, pelo que eu acompanhei, a prova é farta. Tanto do golpe quanto do ataque aos poderes, organização criminosa, uma série de crimes aí, a prova é farta. Então não vai ter muita dificuldade, pelo menos da maioria ali, ser condenado. Com relação a um ou outro, não vai se provar autoria, vai ter dificuldade. Aí eu acho que tem que abandonar esses processos, focar nos que a prova é farta e condenar, que é a estratégia que eles adotaram nos Estados Unidos. Eu achei perfeita. Eles selecionaram lá as lideranças, os que tinham bastante prova, e botaram esses caras na cadeia para servir, inclusive, de exemplo. Mas assim, eu acho que é o que teria que acontecer aqui no Brasil. Sabe? E é o que eu acho que está encaminhando para acontecer. Acho que vai ser muita gente condenada aí. E como foi atingido a sede do Supremo, o Supremo pode julgar isso em instância originária. Então não vai ter recurso, mimimi, não vai ter nada. Esses caras têm que estar preocupados. Quem está nos assistindo aí, eventualmente, participou desses atos, se preocupe, procure um bom advogado, porque a possibilidade de ter problema aí para a tua vida é muito grande, e desculpe, mas com razão. Vai. Eu queria aqui, até mostrar isso aqui, eu não sei se o Pedro teve acesso a essa... Porque o cara fica... Esse coronel, ele fica revoltado num dado momento, porque o Bolsonaro, em troca de mensagem no dia 21 de dezembro, revelada na sexta-feira por Robson Bonina, veja, Lawande, que é o coronel, revela sua decepção ao Mauro Cid após saber que Bolsonaro não daria a ordem para os militares assumirem o poder e decretar um novo golpe. Na escuta, pergunta, né? Soube que agora não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Diz Lawande a Cid, que responde, infelizmente. O coronel, então, regurgita sua revolta diante da covardia de Bolsonaro. Abre aspas, peça, por favor, para avisarem ao povo que está há 52 dias cagando em banho químico, dormindo mal e pegando chuva. Aquele pessoal que está nos quartéis, ele merece saber a verdade, que Deus se apede dessa nação, surto militar. Em seguida, Cid diz que General Heleno esteve aqui, lá onde então comemora, deixando o mistério no ar. Cumpriu o que falou que faria. A gente aqui na Fórum, Pedro, vem dizendo desde o dia 12 de dezembro que o QG do golpe era o
o GSI, comandado pelo general Heleno. E nessas mensagens ficam mais evidentes de que o general Heleno, de alguma maneira, parecia estar por trás disso. É um cara que tem que ser muito investigado, ao meu ver. Mas não tenho dúvida. E é importante esclarecer. Tem gente que fala, mas não tem crime nisso, foi uma mera cogitação. Não foi mera cogitação, não. Os planos, etc., mostram atos preparatórios. Né? Mostram atos preparatórios. E o crime aí de golpe de Estado no Brasil não é realizar o golpe. Uma vez que você realiza o golpe, acabou, né? Você tem uma nova ordem instituída, e essa nova ordem, óbvio que não vai considerar a instauração dessa nova ordem como crime. Né? Então, o que se chama golpe de Estado no Brasil, para efeito da ciência política e da sociologia, é a tentativa de golpe de Estado. O crime de golpe de Estado no Brasil é a tentativa de golpe de Estado. Esse é o crime. Tentar golpe de Estado. Qualquer ato minimamente preparatório, etc. e tal, caracteriza o crime. Também houve estímulo a que pessoas quebrassem os órgãos públicos com finalidade golpista. Isso é ataque aos poderes também. Tem crime de organização criminosa, essas falas revelam isso. Né? Então você tem crimes pesados aí. Se você somar as penas, a pena fica grande aí, com razão. O Pedro... E pega desde essa gente que planejou, a meu ver, até quem foi lá quebrar prédio. O cara que foi lá quebrar prédio queria golpe de Estado também, não é um ingênuo. Queria golpear tal. Esse cara precisa ser preso com o mesmo rigor que esses coronéis aí. Né? E acho que o general Heleno é o epicentro. Se não investigar ele, é que não é séria a investigação. O general Heleno é o epicentro dessa... Né? O Bolsonaro, nessa fala, ele sai isento, vamos dizer assim, ele não deu a ordem, quer dizer, ele teve, no mínimo, um arrependimento eficaz, algo do gênero assim. Então, mas o general Heleno não, o general Heleno está no alvo aí, eu acho que tem que ser investigado com intensidade. Né? O Bolsonaro tem que ser também, porque a gente não sabe como é que foi o papel dele, né? Mas essa fala é favorável a ele, de que ele não quis dar, né? Que ele não quis dar ordem. E depois, aqui na matéria da Fórum, acho que foi o Plínio que escreveu, diz 2 dias antes, Heleno esteve no Planalto em visita a Bolsonaro, 2 dias antes disso, né? Ao deixar o local, foi indagado por golpistas que estavam na região se o bandido subiria a rampa. E ele foi enfático, não. Ou seja, essa coisa do general Heleno, né, na conversa entre 2 militares, né, o ajudante de ordens do Bolsonaro, um coronel que está em Washington hoje. Em Washington. Vê como a coisa ainda está complicada. Nós estamos nomeando gente para ir para lugar importante como Washington, Pedro, que até ontem estava articulando um golpe de Estado. Então tem um problema sério na seleção. Tem. Isso me parece, não é só nesse ambiente dos militares, né? Nós temos tido nomeações aí muito estranhas e acho que o governo não está atento a isso, não está entendendo que com essa gente cometeu crime, né? Não dá para você ficar premiando quem cometeu crime contra a democracia, crimes graves aí. Né? Ô Pedro, a deputada Jandira Fegali já está aqui, eu vou chamar ela para entrar no papo, se você puder ficar mais um pouco. Claro. E deputada, prazer em revê-la. Oi, Rovai. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer te ver. Eu vi que você estava ouvindo aqui, Jandira, um pouquinho essa conversa. Eu achei que iam testar o som, mas aí fiquei aqui paradinho esperando, você já me... Já te subo. Porque eu vi que você estava ouvindo, né? E eu vi só um pedacinho. Um pedacinho, mas esse pedacinho é importante, que é o seguinte: o governo do Lula tem em Washington um militar está representando o Brasil em Washington. Um militar que ontem, em dezembro, estava aqui articulando o golpe de Estado. A gente nomeou eles para ir para o Washington. Não está boa a coisa, né? Não. Eu acho que essa composição ainda precisa ser bem infiltrada, sabe, Rovai? Ainda tem pessoas do governo anterior que permaneceram, né? Não só em algumas representações no exterior, mas também no Brasil, em algumas empresas estatais, em algumas áreas importantes do governo. Eu acho que esse é um processo, esse processo de
essa militarização do governo foi muito extensa, muito extensa. Né? A gente teve quase 10 mil militares colocados na estrutura de governo, a gente teve uma turma muito, vamos dizer assim, cruada nas estruturas do poder. Eu acho que é um processo, não vai ser de repente, mas vai ser um processo que nós vamos ter que cumprir, né? Não só no plano de militares envolvidos aí, politizando o governo e, ao mesmo tempo, quer dizer, militarizando o governo e politizando as Forças Armadas, mas também alguns bolsonaristas aí, raiz, que continuam em estruturas do governo. Vão precisar ser tirados. Em algumas áreas já foram completamente retirados, mas em outras não. Inclusive na área do Ministério de Minas e Energia, que é uma área importante, estratégica do Brasil e que continuam, né, em área nuclear e outras áreas, vão precisar ser retirados. Então, é processo, não é fácil, mas é um processo que precisa ser cumprido, é um ciclo que precisa ser cumprido. Mais rápido, porque estamos com 5 meses e meio de governo e eu vou falar da nossa área de comunicação também. Ainda tem muito bolsonarista mandando. Você vai em empresas e encontra um bolsonarista. Aí você fala, uau! Eu não posso nem... Como é que eu vou... É meio bizarro isso. Não, a gente não tem que tomar o Estado, mas tem que limpar o Estado, né, Pedro? Tem que limpar. As estruturas de governo têm que ser limpas e a nossa comunicação não está boa, na minha opinião, do ponto de vista da estratégia. Não estou falando só das pessoas, né? Eu acho que a estratégia não está boa, né? Eu acho que a gente está entregando muito mais do que comunica e, ao comunicar, comunica mal. Eu acho que não está bom mesmo, não. Acho que nós vamos precisar refazer a estratégia. Não são só os instrumentos, né? Como você empacota a notícia, mas é como chegar naquela ponta lá do território, né? Porque ali a gente precisa chegar, é onde essa disputa de opinião, de consciência, essa guerra cultural se faz muito na ponta, lá no território, na base popular. E nós precisamos ter uma estratégia para chegar lá, né? Onde muitas vezes o fundamentalismo chega, né? O neopentecostalismo chega, onde essa disputa na população chega, e nós precisamos chegar lá, que chega o WhatsApp, mas chegam também outras formas de comunicação. Então, não só a presença física, mas essa comunicação precisa chegar lá e tem instrumentos que chegam, e nós precisamos ter uma estratégia de fazer essa disputa. Eu acho que isso não está sendo pensado, né? Eu acho que isso tinha que ir via Ministério da Cultura, acho que isso tinha que ir via outros meios de comunicação, né? E eu acho que nós precisamos refazer uma estratégia de disputa que, na minha opinião, não está sendo feita. Pedro, queria te devolver a palavra para falar o seguinte sobre esse coronel, em especial, que está lá em Washington. Do ponto de vista jurídico, o que se pode fazer em relação a ele, com essas provas tão contundentes? Qual é o nome dele, rapaz? Me lembra aí que eu... É o Jean Lawand Jr. Ah, sim, o que está na mensagem com o Mauro Cid. Exatamente, pedindo que o Bolsonaro dê a ordem, insistindo, né, para que... Insistindo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Sidão. Sidão. Eu pensei que ele era o Cidinho, olha aqui, ó. Ele era subcomandante do Exército. Esse aqui, esse sujeito com essa cara aí de picareta. Se encontrar com ele, estou te pondo aqui para você ver bem, Jandira, se encontrar com ele no Congresso, aí sabe que ele pode dar o golpe, entendeu? Aí eu fico pensando, o cara está desfilando por aí, está representando o Brasil em Washington, sob o comando do que ia ser golpeado. Bom, descobrimos, vamos dizer que a gente não sabia, né, Pedro? Não sabia, porque não vai dar para dizer que não sabia que um cara desse era excessivamente bolsonarista. Não dá para esconder tanto. Agora descobriu, agora está público. O que dá para fazer, Pedro? Bem, eu acho que as Forças Armadas, por tudo que eu me informei, eu tive interesse em me informar nesse assunto, tanto ouvindo pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, quanto lendo, né, livros tem grandes sociólogos no Brasil especializados em Forças Armadas e tal. A realidade é que, para mim, a impressão que eu tenho é que o todo das Forças Armadas é bolsonarista.
você tem aí segmentos que são mais pragmáticos, que aí é com quem a gente tem que lidar e dialogar, e tem segmentos mais ideológicos. Mas bolsonarista ali é difícil não ter, no oficialato elevado das Forças Armadas. Inclusive na base das Forças Armadas também. Isso é um grande problema que nós temos no país. Foram ideologizadas mesmo. Então, fica difícil, Rovai, você falar, pô, precisa de um adido militar lá em Washington. Foi o sujeito aí, entendeu? Agora, tendo essa notícia, o que se faz? Você não precisa de processo nenhum, não é uma punição. Você, primeiro, trazê-lo de volta ao Brasil. Isso é uma decisão discricionária do Poder Executivo. Então, acho que esse seria o primeiro fato, trazê-lo para o território nacional, até para impedir fuga, etc. Tal. E investigar. Pressionar as Forças Armadas para que investiguem no seu âmbito, porque aí há crime militar também, né? E também há um crime civil. Então, a Polícia Federal, no seu âmbito, investigar essa questão também. Mas eu faria isso. A primeira coisa, eu mandaria ele voltar, ele ainda inscrito, ele é da ativa das Forças Armadas, colocaria ele sob vigilância, talvez sob uma prisão militar, que é algo possível de se fazer. A prisão militar é uma prisão diferente da civil, ela não tem direito de defesa, nada, é uma prisão administrativa que nós chamamos. O militar está sujeito a isso, né? Quando o cara entra na carreira militar, ele sabe que ele está sujeito a isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, isso é para ser estudado, ser visto e tal, mas chamá-lo de volta para o Brasil e colocá-lo aqui sobre vamos dizer, o alcance do poder do Estado brasileiro, eu acho urgente. Eu faria, se eu fosse presidente da República, faria hoje isso. Hoje, sexta-feira, né? Eu acho que isso é necessário fazer, porque senão vai ser uma mensagem para as Forças Armadas que pode fazer o que for, esse governo é frouxo. Nós não podemos passar a impressão para essa gente que nós somos frouxos, senão nós vamos ter problema. Porque daqui a pouco o governo começa a entrar em decréscimo, é natural isso de popularidade, então nós podemos ter problema. Então, eu acho que é o momento de mostrar força nesse aspecto, né? Até porque temos amplo apoio social para a defesa da democracia, então tem que se aproveitar disso, a meu ver. E palpitando um pouco aí, eu acompanho o Estado brasileiro há quase 40 anos, do plano acadêmico e profissional. Eu acho injustificável essa extrema lentidão para nomeações de cargos em setores importantes. Eu vou dar uns exemplos aqui: Banco do Brasil, Caixa Econômica. Você tem setores estratégicos desses bancos que são estratégicos, por exemplo, ocupados por bolsonaristas. Fundos de pensão também, né? Eu estou com um caso, eu não posso falar qual que é o caso aqui, que veio da Lava Jato, onde tem fundo de pensão do nosso governo agindo como lava-jatista, querendo botar a gente nossa no ralo aí. Então, esse tipo de postura precisa parar, né? Nós precisamos ocupar o governo, tomar conta. E está havendo é óbvio que é pouco tempo de governo, 6 meses só. Em geral, você demora 1 ano para poder ocupar todo o ambiente, mas no ritmo que está, eu acho que em 1 ano nós não vamos ocupar. Porque está um ritmo que eu tenho sentido muito lento dessas nomeações. Então, precisaria se agilizar isso, acho que isso era importante. E eu concordo com a Jandira, desculpa, deputada Jandira. Não, Jandira, por favor, Pedro. De que realmente há uma falha no nosso... Eu não sou da área, eu não conheço comunicações, eu falo como cidadão. Eu sinto que há uma... Como eu tenho uma coisa de acompanhar o Estado, que é minha área de especialidade, eu sei que estão sendo realizadas coisas importantes e isso não tem sido veiculado. Por exemplo, no âmbito econômico, eu não falo aqui no âmbito econômico social, falo no âmbito econômico produtivo, PIB, etc. Nós temos feito coisas muito interessantes em pouquíssimo tempo de governo. E não temos divulgado, né? Não tem chegado nas pessoas. Chega em quem está acompanhando, chega na Faria Lima, que acompanha a economia, um ou outro setor, mas assim, não chega em quem tem que chegar, né? E acho que essa comunicação que fala a Jandira, nós estamos pagando um preço aqui que eu não sei nem se é culpa nossa. Francamente, eu acho que é um pouco como a história foi indo. A realidade é que nós estamos desarticulados, né, nos movimentos sociais, na sociedade civil, a perda da teologia da libertação. Eu sou ateu, mas eu reconheço que foi uma perda imensa em termos de civilizatórios para o país, né? Acabou esse espaço sendo ocupado por esses pentecostais, essa coisa que eu acho uma incivilidade. E a realidade é que nós estamos desarticulados. Os sindicatos foram muito enfraquecidos, né? Tiraram a renda dos sindicatos, o processo de
vamos dizer, de retroagir na industrialização, gerou consequências na classe trabalhadora, né? Nós passamos a ter esse precariado que alguns falam aí, né? O pessoal da USP fala, mas esse pessoal que é de Uber, etc., ou seja, nós demos uma desarticulada nos nossos instrumentos na sociedade civil, e eu acho que esse, na realidade, eram os instrumentos mais importantes, que é o que chega mesmo no rincão, né? Mas, de qualquer forma, a comunicação governamental precisa melhorar bastante, me parece. Eu não sei como fazer, né? Pedro, eu vou te chamar de Pedro também. Claro. É o nome, né? Pedro, Jandira, Vavá, Dri. Não, depois que vocês me confirmaram o nome da pessoa que está em Washington, eu concordo com o Pedro. Aí não é uma questão de processo, é uma decisão imediata. Claro, imediata. Aí é imediata, aí não é processo. Aí eu quero concordar, porque aí não tem como, né? Depois do que foi divulgado ontem, né? Da preparação de um golpe, e com muita insistência, inclusive, deste subchefe do Comando do Exército, aí não tem como, aí não é processo, é uma decisão imediata, é trazer de volta e botar sob vigilância mesmo, se não numa atitude mais ofensiva, inclusive no sentido da sua prisão, ou até mesmo de uma investigação imediata, e aí é um tratamento de choque mesmo nessa questão, aí não tem dúvida. Acho até que já devem estar vendo isso, né? Porque não tem como um representante do Brasil no exterior ser alguém que participou, que tramou contra as eleições. Né? Ele não agora teria que ser chamado também na CPMI? Sim. Não, então, né, entre as pessoas da CPMI, ele não estava porque não tinha nada divulgado. Agora sim, né? Exato. Então, nós vamos ter que... Eu ia perguntar, Jandira, até assim, como deputado, porque o que você ou o que o Congresso pode fazer neste caso? Porque o Congresso foi ameaçado por este sujeito. Sim. Você, Jandira, você estaria presa, eu provavelmente também. Pedro, se o golpe tivesse consolidado, essa história desse... mas o golpe não se consolidou. E se isso tivesse consolidado, a gente não estaria discutindo isso aqui. Não consolidou. Não teria espaço para investigação. Né? Não consolidou porque nós agimos, né? Porque teve uma contra-reação. Não teria se consolidado, né? Essa é a questão. É importante destacar, Jandira, que trazê-lo para o Brasil é condição para que exista o processo. Sim, claro. Porque quando ele está fora do alcance do Estado brasileiro, não há processo eficaz. Não há processo. Então é para dar eficácia no processo, para que ele possa, inclusive, exercer plenamente seu direito de defesa. Tem que vir para cá, está sujeito aqui vamos dizer, ao poder do Estado brasileiro, dentro do território nacional. Claro, até para estar sob a legislação brasileira, né? Claro. É isso. Eu acho também. Então, nós temos que imediatamente tomar medidas, né? Hoje, eu acho que a primeira medida é falar com o núcleo do governo, com o próprio ministro da Defesa, né? O José Múcio, falar com ele, porque eu acho que a decisão pode partir dele, inclusive, né? Para o presidente da República. Então, eu acho que a primeira medida é falar com o ministro José Múcio sobre isso, que é o ministro responsável pelas Forças Armadas no Brasil, né? Então, acho que a primeira medida é essa. E você é de um partido que teve já ministros na área da defesa, né, Jandira? Sim. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Não está mais no PCdoB, mas que na época era do PCdoB. Mudou bastante, inclusive. Bastante. E não me pergunte por que eu não vou saber responder. Jandira, e você conhece também, então, um pouco ali dessa coisa. Por outro lado, eu queria destacar aqui, porque a gente... antes de vocês entrarem, eu falei isso, teve um núcleo militar que não aceitou o golpe. E Sim. Por isso Bolsonaro não convocou. Ele viu que ele teria minoria. Né? Então, é preciso dizer que se tinham os golpistas, tinham os legalistas. Inclusive, Pedro, eu não sei se as Forças Armadas todas são bolsonaristas. Eu acho que há uma ideologização, sim, numa certa base das Forças Armadas, numa parte do oficialato, mas eu não acho que todos acompanhem uma posição de levar as instituições para esta posição. Né? Eu estou separando o voto desse oficial ou o voto dessa base de uma atitude institucional. Eu estou tentando separar isso. Né? Uma coisa é esse oficial gostar ou votar no Bolsonaro, isso é uma coisa. Outra coisa é uma institucional
apoiar uma atitude golpista ou de levar as instituições uma politização desse nível. Então, a gente precisa separar o que é uma coisa ou outra. Eu me lembro que o Lula tomou uma medida, na minha opinião, muito correta e que disse assim, aqui quem manda é o presidente, é o Poder Civil, quando ele exonerou o comandante do Exército 10 dias depois da tentativa do 8 de janeiro. Quando ele fez aquela exoneração, ele disse, aqui tem quem mande e quem é o comandante-chefe das Forças Armadas no Estado brasileiro. Então, naquela exoneração, ele determinou quem mandava, né? E ali ele disse isso, e colocou um novo comandante do Exército que sequer fez aquela ordem do dia de 64, o que foi uma boa atitude, mostrando a instituição não vai apoiar nenhuma medida ou não vai ter nenhum gesto de apoiar atitudes golpistas nesta conjuntura. Então, ele soube separar e teve uma atitude fundamentalmente institucional para dizer o Exército vai cumprir a sua função constitucional. Então, é muito importante essa separação entre a instituição e a opção individual ideológica do voto, ou de gostar ou não gostar. Inclusive, o Lula disse, vocês votem quem vocês quiserem, aqui não é uma questão de opção de voto ou ideológica, ou quem votou em mim ou votou no Bolsonaro. Aqui é a atitude institucional e o papel constitucional das Forças Armadas. Então, é bom a gente sempre separar isso, para a gente não confundir ou tentar carimbar, né, as pessoas que hoje estão no comando, ou que podem ou não podem ter uma atitude legalista ou não dentro das instituições. É importante a gente fazer essa separação. Querida Lorenzo. Eu queria só mudar um pouco de assunto, só para aproveitar o Pedro aqui e perguntar como que está o processo do Eduardo Apio, que foi afastado, né, da 13ª Vara, e agora depois teve um perito que confirmou que aquele áudio não era dele, e ontem saiu uma reportagem dizendo que ele estava investigando o destino de 3 milhões da Lava Jato, quando ele foi afastado, que dá aí mais, né, suspeita de que foi uma armação mesmo, né? Então, eu queria ouvir o Pedro como que está esse processo. Nós estamos, uma boa parte do que você falou não posso falar, porque estou sob sigilo, né? Mas eu estou atuando como advogado dele no CNJ e em Brasília, em geral, né, os tribunais superiores. E tem um outro grande advogado, Alexandre Vanderlich, que está advogando para ele junto ao TRF4, até porque eu tenho conflitado com o TRF4, não acho bom ser o advogado dele lá, né? E nós pedimos ao CNJ, logo no começo da situação, 3 coisas: que fosse feita uma correição extraordinária, que é uma auditoria nos casos da Lava Jato, tanto na 13ª Vara quanto no tribunal. Segundo, o retorno dele ao cargo. E terceiro, que o CNJ avocasse o processo contra ele, porque, na nosso ponto de vista, o TRF4 não é um órgão imparcial para julgá-lo, né? Que está envolvido nas coisas que ele estava apurando, inclusive. Então, foi deferido esse primeiro pedido nosso, está se fazendo essa auditoria, essa correção extraordinária. Nós acreditamos que, no final da primeira etapa da correição, vai sair um relatório, e nesse relatório vão decidir se ele volta ao cargo ou não. Tal. Nós estamos aguardando. Então, a situação é essa. Eu estou hoje mais preocupado com a pessoa dele, né? Eu acho que tem as questões públicas que você falou aí, que são muito relevantes para o país, mas isso já está sendo feito uma correção, o ministro Salomão está cuidando disso, né? Hoje, o meu foco agora passou a ser ele mesmo, né? Que ele retorne à carreira. Eu queria insistir nisso. Ele não é que ele foi retirado da 13ª Vara. Ele foi retirado da carreira de juiz, ele está proibido de entrar no Fórum da Justiça Federal do Paraná. É o único cidadão do Paraná proibido de ingressar. E isso foi feito não apenas sem direito de defesa, mas sem sequer haver processo administrativo aberto. E depois de tudo que houve na Lava Jato, grampo em advogado, grampo em presidenta da República, que é advogado ilegalmente, gente aprisionada com finalidade de tortura, acusações graves que hoje pendem de extorsão e corrupção, uma
desconfiança que temos do maltrato com o dinheiro público, por várias razões e métodos. Com tudo isso, no fim, quem é punido é um sujeito que é acusado de ter dado um trote, né? Que agora nós estamos demonstrando que, inclusive, é falso, que não foi ele que deu esse trote, né? Foi um trote fraudulento esse, que montaram com a finalidade de afastá-lo. E fizeram isso sem... Não é só sem direito de defesa, gente, é sem nem haver processo aberto. Ele foi afastado da carreira de juiz e proibido, é o único cidadão proibido de entrar no Fórum da Justiça Federal do Paraná. Isso é grave. Isso arrebenta com o judiciário. Aí eles ficam falando, no começo, agora a Globo mudou a linha, mas quando estava lá no começo, eu fui lá participar de um programa na Globo News, a lógica, não, eu tenho que nomear um que não seja nem do PT, como Apio, ele não é do PT, né? E nem da Lava Jato, tal. É que, no fundo, é o seguinte, é que as pessoas têm que entender. Quando botaram esse cara para fora do cargo, sem direito de defesa, foi mandada uma mensagem para os juízes. Quem vier ocupar esse cargo aqui e quiser mexer nesse assunto, vai se dar mal. A mensagem é clara do tribunal. Há uma operação abafa na Justiça Federal do Sul do país. Há uma operação abafa, para abafar crimes graves, a meu ver. E o que estava fazendo o Apio? Ele, como juiz, não tomou nenhuma atitude insensata ou pouco ponderada, ao contrário do que teve gente até de esquerda que falou essa bobagem, né? Ele, pura e simplesmente, ouviu as denúncias, colocou a termo, como nós falamos no direito, passou no papel e fez o cara assinar a denúncia e mandou o Ministério Público do próprio Paraná, a Polícia Federal do próprio Paraná, apurar. Que é o dever dele como juiz. Ele não agiu como um agente investigador, como um... Ele mandou para o Supremo o caso do Tacla Duran, né, Pedro? Porque claro, envolvia o Moro. Na hora mesmo ele falou, nem posso aqui, vou caminhar. É isso. Então, na realidade, ele teve atitudes ultracordatas como juiz, né? Tem nenhum motivo para afastá-lo. E pegaram lá uma senha dele. Que senha, gente? Isso é ultra íntimo. Como a Jandira estava falando em relação aos militares, vota em quem quiser. O Apio tem direito a votar em quem ele quiser e tem a senha de computador que ele quiser. Ele não pode atuar como juiz de forma ideológica ou partidária, como fez o Moro, inclusive. Isso ele não fez, ao contrário, ele foi extremamente cordato. Então, a nossa esperança é que ele retorne, pelo menos para a carreira. Se não der para voltar para a 13ª vara, que ele volte para a carreira. Mas eu queria fazer um alerta para a cidadania aqui, né? Essa história de querer colocar um suposto juiz independente, que não é de lugar nenhum, na 13ª vara, não funciona, porque a mensagem dada para a magistratura foi claro. O juiz que for lá e quiser mexer com esse assunto vai ter vida ruim. Porque o Apio foi posto para fora de uma forma que eu nunca vi no judiciário brasileiro, né? Ou seja, a mensagem está clara. Agora, para mim, isso significa o quê? O envolvimento de gente do tribunal nesses ilícitos. Eu não consigo ter outra razão para tomarem uma atitude tão violenta, tão sem sentido, tão desproposital, sem nenhum direito de defesa, sem sequer haver processo aberto, né? Eu não consigo enxergar motivo para isso. Por isso que eu tenho alertado. Olhem isso lá. Quer dizer, o meu papel como advogado é cuidar da vida do Apio agora, né? Mas há um interesse da cidadania muito grande ali. Então, um esquema ali que é muito poderoso e que a gente precisaria olhar para isso, né? Jandira, queria até te pôr nessa conversa também sobre Lava Jato, lavajatismo, Moro, Dallagnol, Apio, que eu acho que assim, eles quiseram transformar o Apio num cancelier. Para mim, era tira tudo do cara, não deixa entrar no fórum, é exatamente o método cancelier. Até o cara dar se jogar num lugar ali, que é levar o cara à destruição, a desmoralização total. Acho que a entrada do Pedro na defesa dele, de outros advogados, foi fundamental para que a gente não produzisse um outro cancelier, mas queria te ouvir, Jandira. Algumas vítimas foram feitas em todo esse processo, não apenas vítimas na cadeia, né, Pedro, como foi Lula, como existiu o processo da Dilma, como tantas outras pessoas tiveram a reputação completamente arrasada, colocadas na lama, como perda de vidas, né? A gente viu o que aconteceu, como tem aqui na FRJ até hoje um processo muito difícil, que vários servidores da FRJ ainda estão transitando ali em primeira, segunda instância e ainda estão sofrendo há mais de 10 anos com isso. Eu acho que a tua entrada aí foi fundamental, de fato, como disse o Rovai, para o Apio,
que tem um esquema pesado ali, a gente está vendo, é uma coisa dramática. Eu acho que a vinda do depoimento do Tacla Duran vai ser muito importante. Nós estamos aguardando que ele venha na segunda-feira na Câmara. Estamos esperando apenas a liberação da Espanha, porque o Toffoli ontem acabou de arquivar, né, ou retirar as provas para permitir que ele venha da Espanha para cá. Então, nós estamos aguardando apenas a liberação na Espanha para hoje, para ver se ele chega a tempo na segunda-feira aqui no Brasil para depor na Câmara. É um depoimento importante para desmascarar, colocar mais a nu o processo mafioso da Lava Jato, dos esquemas de extorsão e de como agia essa quadrilha da Lava Jato. Aquele depoimento do Tony Garcia foi um depoimento explosivo e que também já se deslocou para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse esquemão ele vai se desmontando, ele está se desmontando. Nesse esquemão da Lava Jato, ele está sendo decodificado, vamos dizer assim, muito rapidamente. O Deltan não demorou muito, né, já foi cassado, e o Moro acho que está indo pelo mesmo caminho. Não tá, o caminho do Moro, o caminho dessa turma, também está tendo vida curta em todo esse processo. Então, eu acho que rapidamente esse castelo vai se desmontar. E essa juíza que estava lá no lugar, Gabriela, né? Gabriela Hart. Gabriela, ela também vai ficar numa situação difícil já. Então, eu penso que a defesa tua, Pedro, é muito importante para ele, e, por outro lado, a gente conseguir desmontar esse processo lavajado pelo tamanho das denúncias que vão aparecendo, é uma contribuição contralateral aí, né? No sentido de ajudar a fazer a defesa do AP e de tantos outros que foram vítimas desse esquemão mafioso, desse crime organizado, dessa associação criminosa que foi a Lava Jato. Então, nós estamos tentando ajudar na medida em que a gente vai abrindo o campo para que essas denúncias formalmente sejam feitas também no Congresso Nacional, e o Supremo também acho que vai ajudar nesse canal. Então, é demais, né? Realmente é um processo muito duro que o Brasil viveu, mas na medida em que ele vai se abrindo, ele vai desabrochando, acho que vai recuperando, né, as reputações e a vida das pessoas, exceto aqueles que já se foram como Cancellier, né, lamentavelmente. E só queria destacar uma coisa, Rovai, posso até te mandar a cópia da decisão. Isso aí é continuidade de uma decisão que houve em 2016, que é algo absolutamente atípico. Eu pesquiso, vamos dizer, questões da crise constitucional no mundo contemporâneo, das novas formas de autoritarismo, do estado de exceção no século XXI. É a minha linha de pesquisa. E é surpreendente. Eu pesquisei assim no primeiro mundo, em vários países, pesquisei no Brasil. Eu nunca vi nada parecido com uma decisão que houve em 2016, ou 2017, agora não me lembro, mas em que houve uma representação ao TRF4 sobre os advogados que foram grampeados. E esses grampos, esses abusos todos do Moro. A decisão do TRF4, Renato, na época, foi instaurar um estado de exceção judicial explícito na decisão, dizendo que o Moro enfrentava uma situação excepcional, que, portanto, ele não estava obrigado a obedecer às leis e à Constituição. Essa foi a decisão escrita do tribunal, tem aqui. Em certa medida, ela continua até hoje. Como o Apio resolveu aplicar a lei, quando recebeu denúncias, o que diz a lei? Põe a termo, o cara assina e manda apurar. Foi o que o Apio fez, como regra geral ali. Como ele aplicou a lei, não é para aplicar a lei, é o que eles estão dizendo. A lei não tem vigência na Justiça Federal do Sul do país, a Constituição também não. Há estabelecimento de um estado de exceção judicial, uma ditadura judicial. Eu posso te mandar a cópia dessa decisão, é interessante, Renato. Eu tenho divulgado ela, falo, olha o que fizeram com esse país aqui. Nós estamos falando tanto de golpe, isso que foi feito pelo TRF4 é muito pior do que quebrar o prédio do Supremo em 8 de janeiro. Foi instaurado uma ditadura judicial no sul do país, na Justiça Federal do Sul do país, uma ditadura judicial. É esse outro nome que estado de exceção tem nessas situações. Manda para a gente, Pedro, essa decisão. Vou mandar agora. Eu mando aqui que eu já mando para você, Jandira. Olha só, Jandira, eu queria te perguntar, ontem eu fiz um Fala Rovai, eu defendi a CPI da Lava Jato, que é, inclusive, quero aqui dar crédito, né?
a partir de um artigo do meu amigo Lênin Streck, amigo do Pedro, também, não sei se deu. O Lênin é ótimo. E o Lênin, no Conjuro, escreveu um artigo dizendo assim, precisa ter. Eu sei que tem gente que defende uma comissão da verdade, pode ser um caminho também, não importa. Algo precisa ser feito, eu queria saber o que você acha disso, Jandira. Não sei se mais uma CPI, né? Porque já tem umas 7 instaladas lá. E CPI a gente sempre sabe como começa e não sabe como termina, né? Então, não sei se uma CPI, mas que precisa ter algum fórum, alguma instância, né, para aprofundar e criminalizar essas figuras, a gente precisa, né? A gente precisa ver como fazer, onde fazer. Já tem pedido, já tem assinaturas sendo coletadas para essa CPI, lá em Brasília, mas é difícil que ela seja instalada agora. Na Câmara já tem 6 CPIs instaladas, 5, né? Esperando 5 CPIs que estão sendo instalados, mais a CPMI mista, né? Que é do 8 de janeiro, ela é mista. Então, mesmo que peça, ela não vai ser instalada agora, porque tem que esperar acabar essas 5 que estão instaladas nesse momento. Vão levar aí de 3 a 6 meses. Então, se a gente quiser acelerar, vamos ter que criar uma outra instância para fazer isso acontecer. Mas que tem que ter uma instância de aprofundamento dessas investigações e de apurar a atitude dessa, como eu repito, associação criminosa, nós vamos ter que fazer, não tenha dúvida disso. Porque foi algo, como disse o Pedro, em algumas situações ela é mais grave do que foi o 8 de janeiro, no sentido, porque ela é estrutural, mexe com uma estrutura de poder, né, e que tem repercussões estruturais e de longo prazo, né? Não foi um dia. Apesar do 8 de janeiro ter sido um processo, é isso que nós estamos tentando provar na CPI, né, um planejamento de golpe contra a democracia, isso que se fez no judiciário brasileiro, a partir de alguns tribunais, não só de Curitiba, mas do TRF4, que teve repercussão em decisões de tribunais, isso estruturalmente é muito grave e tem repercussão em muitas outras decisões e outras ações que nós vimos ocorrer no Brasil. Muito bem. Queria agradecer o Pedro, a Jandira, muito obrigada pela... Muito obrigado, gente. Obrigado, Jandira. Obrigado, Dri. Obrigado, Renato. Bom fim de semana, Pedro.